Graças, paz, amados. Oremos, então, suas mãos aqui. Deus querido e santo, Pai que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Maciel. E agradecemos, Senhor, por ele se dedicar, meu Pai, à tua palavra, Senhor, a te conhecer ainda mais. E agradecemos também, Senhor, porque ele colocou em seu coração também o desejo de compartilhar, Senhor, aquilo que ele tem aprendido de ti, Senhor, para que nós possamos crescer em união. Te agradeço, Senhor, por essa palavra que vamos ouvir, Senhor, pois sei que também nos alimentará, Senhor. Muito obrigado, Deus. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Geminho. Amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Onde estão os verdadeiros adoradores do Senhor Jesus Cristo? Amém. Você pode fazer melhor. Onde estão os melhores adoradores do Senhor Jesus? Amém. Deus é bom em todo o tempo. Amém. Estou me sentindo no céu. Já vejo as estrelas bem próximas. Amém. Eu não sei você, mas eu já consigo enxergar as estrelas bem próximas. Amém. Agradeço a Deus por essa oportunidade, por esse convite de estar aqui, né? E tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, assim como Ele falou ao meu, a respeito de adoração. Muitas coisas já foram ditas aqui nesse lugar sobre adoração, né? Adoração é uma arma, né? Que nós temos para usar no momento certo, ou seja, em todos os momentos de nossas vidas. Mas eu quero falar também sobre louvor, né? Pelo que eu entendo, um pouco que eu entendo da palavra de Deus, pelo que eu busquei na palavra do Senhor, eu acredito que o louvor, ele leva o homem, ou seja, leva a mim e a você a perto de Deus, a próximo de Deus, e também sentir o seu poder. Mas uma coisa interessante que veio ao meu coração, e através da palavra do Senhor, que veio ao meu entendimento, é que quando você junta ou une o louvor, a adoração, você traz Deus até você. Porque já foi dito aqui essa noite, Deus procura quem, irmãos? Os verdadeiros adoradores que adoram em quê? Em espírito e em verdade. Então, se você é um verdadeiro adorador, se você adora o Senhor em espírito e em verdade, a palavra de Deus diz que Deus te procura, amém? E a adoração, ela vai muito mais além de que uma condição financeira, ou seja, uma cor de pele, uma raça. A adoração, ela vai muito além disso. Porque eu entendo como adoração que mesmo nos momentos bons, mesmo nos momentos difíceis, você entende que Deus é o Senhor da sua vida. Adoração é reconhecer que o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é fiel à sua palavra, Ele é bondoso, amém? Ele é amoroso, é você reconhecer isso e buscar a Deus, não porque Ele possa te dar, mas pelo que Ele já é na sua vida. Então a adoração eu entendo como isso. E quando fala de um culto jovem, um culto de adoração, só vem na minha mente, ou seja, no meu coração, um jovem rapaz adorador. E esse jovem chamado Davi, amém? A palavra de Deus diz que ele era pastor de ovelhas. A palavra de Deus diz que ele era o mais moço, ou mais jovem, o caçula de seus irmãos. Amém? Dos 8 irmãos, ele era o mais jovem. E a palavra de Deus diz que Deus agora procura um novo rei para Israel. E nem a sua própria família, nem os seus próprios irmãos acreditavam que podia ser o pequeno Davi. Mas eu acredito pela palavra que Deus estava ouvindo a adoração de Davi naquele deserto, por trás daqueles montes, no meio daquelas ovelhas. Eu creio dessa forma porque a palavra mostra dessa forma. E mesmo a sua família
Talvez o seu pai Jessé não acreditando quando o profeta Samuel vai enviado por Deus à sua casa e diz: traz seus filhos à minha presença para que Deus mostre qual vai ser ungido como o novo rei de Israel. A palavra de Deus diz que agora Jessé ele traz os seus 7 filhos e deixa o pequeno Davi de fora, tomando conta das ovelhas. Mas Davi era um adorador, amém? E a palavra de Deus diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. A adoração de Davi, os louvores de Davi junto com a adoração, conseguiram entrar no céu, entrar na presença de Deus, e Deus agora enxergar aquele jovem rapaz, aos olhos humanos sem capacidade nenhuma, ou aos olhos humanos incapaz, muito novo, não preparado, faz Deus agora enxergar que ele poderia ser um homem grande. Amém? E é assim que Deus enxerga o verdadeiro adorador. É assim que Deus olha para mim e para você. Nós sabemos que somos pó, assim como a palavra de Deus diz. Mas nós sabemos também que temos dentro de nós um Espírito Santo que é grande e poderoso. E a palavra mostra que Deus agora olha para Davi. E quando aqueles outros irmãos fortes, parrudos, grandes, são apresentados na presença do profeta Samuel, até o profeta se engana. Mas Deus não se engana. Deus ouviu sua adoração, viu sua oração. Por isso que você está aqui hoje, amém? Então Deus agora olha e diz: não são esses. E o profeta agora diz: tem mais algum? E ele diz, não chama nem pelo nome, diz assim: tem o pequeno Davi, que é pastorador de ovelhas. Outras versões diz, tem o caçula. Aliás, tem o caçula, o meu filho mais caçula, que toma conta de ovelha. Não chama por Davi, não chama pelo nome. Mas Deus me conhece, te conhece pelo nome. E a Bíblia diz que o profeta manda chamar Davi à presença de seus irmãos, do seu pai e do próprio profeta. E Deus diz: ei, é esse aí, o novo rei de Israel. E Deus diz mais para ele: eu não olho para a aparência, eu olho para o coração, eu olho para a adoração, eu olho para a verdadeira adoração. Amém? E a palavra de Deus diz que além de pastor de ovelhas, além de ser um adorador, a palavra de Deus diz que ele era um excelente homem que louvava, o que cantava. Vamos ver isso aqui na palavra, amém? Eu fiz um esboço aqui, mas Deus já mudou tudo, amém? Deus é bom em todo o tempo. E vamos sendo guiados pelo Espírito de Deus, que eu acredito que Deus está falando com o seu povo essa noite, amém? Abram suas Bíblias em Samuel 16. Primeira Samuel 16, capítulo 17 e 18. A palavra diz que Davi sabia tocar muito bem, amém? Diz assim a palavra: então Saul ordenou a seus servos: procurai, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Um dos seus servos pediu para falar e disse: tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é um valente, fala bem e de bela aparência. O Senhor é com ele. Amém? O Senhor é com ele. Ou seja, quando nós somos adoradores, verdadeiros adoradores, quando a presença do Senhor está em mim, está em você, deixa eu dizer um negócio. Mesmo que você esteja detrás dos montes,
Mesmo que você esteja escondido no meio de ovelhas, o Senhor te tira dessa posição e se faz assentar como rei. É porque Deus faz assim, amados. A adoração, ela vai muito além de um ajuntamento, de estarmos juntos aqui adorando o Senhor. A adoração, ela começa na minha e na sua casa, em toda manhã, com gestos que fazemos no dia a dia, com decisões que tomamos no dia a dia, como usamos o nosso corpo no dia a dia. Será que muitas vezes estamos usando da maneira certa? Porque eu tenho uma forma de falar sobre isso. Eu digo que quem estabelece onde a alma vai passar a eternidade é o corpo. Porque se você usa o seu corpo de maneira errada, consequentemente, a sua alma irá para um lugar errado. Mas se você usa o seu corpo no dia a dia, por exemplo, a mão, para abençoar, para ajudar, para louvar o Senhor, para glorificar o Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor se alegra. Mas como muitos por aí usam o corpo, usam a mão, que faz parte do corpo, para roubar, para tirar, para enganar, isso nada glorifica o Senhor. Então eu costumo dizer que quem determina para onde vai a nossa alma, começa com o nosso corpo, com as nossas atitudes, com o que fazemos, como estamos adorando o Senhor quando estamos sozinhos. A palavra de Deus diz que Davi foi visto com bons olhos pelo Senhor. E a palavra mostra também que ali não tinha testemunhas. Testemunhas era só o Senhor, porque ele estava além das malhadas, ele estava com ovelhas no deserto. Mas mesmo assim, ele permaneceu fiel e justo aos olhos do Senhor. Então a nossa adoração, o nosso louvor a esse Deus poderoso, a esse Deus belo, a esse Deus amoroso, ele começa no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, no meio da rua, onde estamos. Isso sim é começo de adoração. O que estamos fazendo hoje aqui na igreja é muito bom, é muito interessante, é bíblico, porque nós estamos num ajuntamento, há uma unção diferente aqui nesse lugar, amém? Nós podemos sentir um clima diferente, ou seja, uma unção mais envolvente, né? Porque quando começamos a louvar, a adorar o Senhor, dizer que Ele é bom, glorificá-los, isso parece que nos enche mais do Espírito de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, quanto mais poder de Deus, a cura. Quanto mais poder de Deus, a necessidade é suprida. Quanto mais poder de Deus, a tristeza pula de alegria. Quanto mais poder de Deus, você sai confiante na palavra de Deus para vencer qualquer tipo de dificuldade que você venha passando, qualquer tipo de barreira. Porque quando somos verdadeiros adoradores, como já foi dito essa noite aqui, não importa o que estamos passando, não importa a dificuldade que se levantou sobre a nossa vida, o importante é o que Deus é para mim e para você. Nós sabemos que temos um Deus poderoso, um Deus que pode tudo, um Deus que faz tudo, né? Mas mesmo antes de querer algo de Deus, querer essas bênçãos, que não é pecado, amém, irmãos? Nós devemos buscar agora o próprio Deus, que é o abençoador. E eu vejo na palavra de Deus que Davi entendia isso muito bem. Porque se você ler alguns salmos de Davi, vai ver que mesmo ele em meio de dificuldades, mesmo ele sendo perseguido para ser morto, mesmo ele se escondendo, passando fome, passando necessidade, mesmo assim ele confessa com seus próprios lábios e diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, ele profetiza a bênção de Deus para a sua própria vida. Por quê? Porque nós mesmo passando dificuldade, passando aflições, muitas vezes enfermos,
mas sabemos que o Senhor é Deus da cura, o Senhor é Deus da provisão, o Senhor é o Deus que reconcilia. Por isso, irmão, temos que buscar esse Deus com todas as forças, com toda a adoração que nós temos no coração. Mas o que diz a palavra do Senhor? Ele procura verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Nós temos que ter essa certeza dentro do nosso coração. Nós temos que ter essa verdade dentro do nosso coração, para que quando nós estivermos na presença de Deus, para quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, verdadeiramente as coisas aconteçam na minha e na sua vida. Deus vai ser glorificado, amados, pela minha e pela sua vida. Amém? Por isso que nós devemos mostrar essa adoração, como já foi dito aqui, em todos os lugares que nós se encontramos, em todos os lugares que nós estamos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Mesmo você passando dificuldade, mesmo você enfermo, você vai glorificar o nome do Senhor. E uma coisa é certa, tua família talvez não esteja enxergando naquele momento, teus irmãos talvez não estejam enxergando naquele momento, teus vizinhos, teus amigos não estejam enxergando, mas o Senhor está lhe vendo onde você está. O Senhor está dizendo: não, eu cuido de você, eu tenho recebido a tua adoração. Você é um verdadeiro adorador, você é uma verdadeira adoradora. Você me adora pelo que eu sou, não pelo que eu posso te dar. Porque quando nós adoramos Deus pelo que Ele é, a Ele nos dá tudo. Porque quem já viu um pai negar algo ao filho? A própria palavra diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagina o Deus que está no céu. Mas nós devemos buscar Deus no dia a dia, na adoração, pelo que Ele é. Amém? Pelo que Ele já nos fez. Eu costumo dizer que o maior milagre, irmãos, é a salvação. E Ele já proporcionou isso para mim e para você. Glória a Deus. O maior milagre é a salvação. Ele já proporcionou isso para mim e para você. As demais coisas vão ser acrescentadas, amém? As demais coisas vão ser acrescentadas na minha e na sua vida. Eu venho a lembrança agora, há um tempo atrás, em uma grande dificuldade que se levantou pela minha vida, muitos anos atrás, no começo da minha fé, aonde eu adorava o Senhor na madrugada, minha esposa dormindo, e eu chorando, adorando, louvando a Ele, e não pedia, nem tinha força para pedir que Ele chegasse na minha vida com provisão, não tinha mais força para que Ele chegasse na minha vida com cura, porque eu estava enfermo também, e eu tinha sido... A minha família tinha virado as costas para mim naquele momento, por causa de um orgulho que estava no meu coração ainda. Era no começo da minha fé, mas eu adorava toda madrugada o Senhor. Eu me derramava nos pés dele, eu chorava, eu gemia. E quando menos eu esperei, Deus colocou tudo no devido lugar. E isso veio muito forte ao meu coração. É porque parece que as coisas muitas vezes acontecem na nossa vida. Deus faz um grande milagre, Deus faz um grande mover na nossa vida, e parece que a gente se esquece muitas vezes. Parece que aquilo não vem mais à lembrança. Aí a primeira dificuldade que se levanta pequena, à vista do que nós passamos muitas vezes atrás, a gente fica muitas vezes com medo e com dúvida. Mas quando nós somos adoradores, verdadeiros adoradores, o Senhor está olhando para mim e para você. Ah, mas parece que vai dar tudo errado, mas parece que Deus não tem visto o meu sofrimento. Não, Deus tem visto o seu sofrimento, Deus tem visto a sua dificuldade, Deus tem visto o que você está passando. Continue adorando, continue acreditando,
Continue bendizendo o nome do Senhor. E logo a provisão de Deus vai chegar na sua vida. Logo o socorro de Deus vai chegar na sua vida. Amém? Foi assim com Davi. Não é diferente comigo e com você. Davi foi perseguido pelo homem que ele amou. Davi foi perseguido até a morte por Saul. Ele amava Saul. É tanto que na oportunidade que ele teve de dar cabo à vida de Saul, ele disse: não tocarei no ungido de Deus. Amém? E Davi também sabia que a luta, a peleja não era dele, mas era o próprio Deus que estava na luta ao seu favor. Davi era um adorador. Davi louvava e adorava o Senhor com todas as forças. Ele tinha certeza, ele tinha convicção do Deus que ele servia. Amém? Passe sua Bíblia mais um pouco aí, à frente. Para o versículo 17. A partir do 32. 1 Samuel 17, 32. Vamos ver a certeza que Davi tinha, que Deus sempre lhe dava a vitória. Amém? É essa certeza que eu e você, como adoradores, temos que ter no Senhor Jesus. Amém? Então Davi disse a Saul: que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá pelejar contra ele. Contudo, Saul respondeu a Davi: tu não podes ir contra o filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança. Ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e atacava, e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba e feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com esse incircunciso filisteu, como se fosse um deles. Pois desafiou o exército do Deus vivo. E Davi disse mais: o Senhor que me livrou da garra do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Olha aí. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse circunciso filisteu. Será que Davi tinha certeza do Deus que ele servia? O Senhor que já te livrou da dificuldade do passado é o mesmo Senhor que te livra da dificuldade de hoje. O Senhor que vem cuidando de você desde o tempo que você entregou a vida a Ele, entregou a vida a seu Filho Jesus, é o mesmo Senhor que vai cuidar de você hoje e sempre. Deus cuida de mim e de você nos mínimos detalhes, irmãos. Se você prestar atenção, não tem te faltado nada. Porque a palavra de Deus diz que quando Ele dá abundantemente, ou seja, Ele dá com abundância. Qual é o nosso papel, qual é a nossa atitude? Louvar e adorar o Deus vivo. Você não precisa fazer mais nada, irmãos. Louvar e adorar o Deus vivo, tendo fé que Ele já fez. Tendo fé que Ele já fez. E logo, logo você recebe a sua vitória. Foi assim com Davi. Ele foi para uma guerra que não era dele, mas ele diz agora que era o próprio Deus que ia na frente, sabendo que já era mais de quê? Vencedor. Ele não foi lutar já com sentimento ou pensamento de dizer: será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir?
Será que ele não é mais forte? Não, ele já foi com a certeza da vitória. O que ele disse? Ele disse, o Senhor que me livrou das garras do leão e me livrou das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. E assim Deus fez na vida de Davi. E assim ele faz na minha vida e na sua. Continue crendo. Continue bem dizendo o nome do Senhor. Continue nessa fé. Continue nessa firmeza. E logo, logo, aquilo que parece ser difícil para a sua vida, aquilo que parece ser impossível para a sua vida, Deus vai mostrar que Ele é um Deus grande e poderoso, que faz por mim e por você. Um homem, um menino, segundo o coração de Deus. É esse exemplo que temos que ter hoje. Vamos ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Tá doendo, louve. Tá chorando, louve. Não tem louvor assim, né? Tá passando dificuldade, louve. Tá na prensa, adore. Amém? É desse jeito, irmãos. Você vê que aqui a Bíblia também fala, veio agora a minha memória, que não é a circunstância, não é o momento que vai fazer você adorar ou não. Paulo e Silas estavam presos na masmorra, estavam na pior, estavam amarrados, estavam lá, podemos dizer, no fundo do poço. Mas a situação deles era de quê, irmãos? De derrota, de vergonha. Tinham apanhado em praça pública, tinham sido envergonhados, estavam aprisionados, estavam num buraco, estavam numa escuridão. E o que aconteceu? Mesmo as circunstâncias sendo contrárias, mesmo as dificuldades vindo sobre a vida deles, mesmo doendo, porque chibatada dói. No tempo da minha tia eu apanhava de cipó de goiabeira com pitangueira, já doía, imagine com vara. Amém? Então, dói, mas a dificuldade, a circunstância, o local, não fez com que eles parassem. A palavra de Deus diz que eles louvavam e adoravam o Senhor. Louvavam e engrandeciam o nome do Senhor. Adoravam e louvavam com todas as forças. E o que aconteceu? Ei, as dificuldades caíram por terra. Arrebentou tudo. Porque o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, amém? Não importa a situação, não importa o local, não importa a dificuldade. Eles estavam no local, acredito, obscuro, no local de humilhação, mas eles não olharam para essa situação, eles não olharam para essa ocasião, eles não olharam para esse momento. O que eles fizeram? Vamos adorar o Senhor nosso Deus, vamos louvar o Senhor nosso Deus. Aí Deus disse, desse jeito não dá, eu vou até eles, mandou o seu poder, e a palavra de Deus diz que tudo se quebrou. E o nome do Senhor foi glorificado. Eles foram soltos, foram apresentados em praça pública pelas autoridades, tidos como os inocentes. E a palavra diz que muitos ali aceitaram o Senhor Jesus. Esse é o preço do verdadeiro adorador, dos verdadeiros adoradores. Não importa o que você está passando, não importa a dificuldade que você está, não importa o momento. Se você louva, se você adora, o milagre acontece. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.